Olá! Hoje no Palavras de Prosperidade vamos falar sobre pensamento, o poder do pensamento. Vamos? Olá! Hoje no Palavras de Prosperidade eu quero usar como base Provérbios 23:7, que nos diz o seguinte: porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim é. Aqui deixa muito claro para a gente o poder do nosso pensamento sobre a nossa vida. Aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos será refletido nos nossos resultados. Então, se eu não tenho um bom resultado, significa que eu não estou tendo bons pensamentos. Os nossos pensamentos gerem tudo em nossas vidas, até mesmo o nosso poder criativo, porque você só consegue criar aquilo que você pensa. Para qualquer criação que a gente tenha, desde um celular até uma garrafa, até uma cadeira, nessa que eu estou sentada agora, nasceu do pensamento de alguém. Alguém pensou, alguém imaginou e daí ele criou. Por isso a importância do que a gente pensa. A partir daí a gente começa a agir e a partir dos nossos atos a gente começa a ter resultados disso, que são as nossas circunstâncias. Então, se você acredita que você é vítima das circunstâncias, significa que você não tem a gestão dos seus pensamentos. E quando você não tem gestão sobre o que você pensa, você realmente se torna uma vítima daquilo que lhe acontece. Os nossos pensamentos são geridos por nós escolhemos o que vamos pensar. Talvez você nunca tenha ouvido isso, acho que não seja possível, mas você está enganado. Você precisa sim controlar o que você pensa. Se os seus pensamentos estão fora de controle, suas emoções também estão fora de controle, significa que você está sendo alimentado por coisas que estão te fazendo mal. Se eu quero pensar coisas boas, eu vou me cercar de coisas boas, eu vou ouvir coisas boas. Se eu quero crescer, se eu quero ter prosperidade, ter riqueza, eu vou me cercar de coisas que me levem a pensar sobre o assunto. Eu vou ler sobre isso, eu vou estudar o assunto, eu vou conversar sobre isso. A gente deve pensar mais naquilo que a gente quer ter como resultado e afastar aquilo que a gente não quer como resultado. Quando a gente pensa muito sobre determinada coisa, a gente começa a criar atitudes, a ter atos que tenham a ver com aquilo que a gente está pensando. E daí surgem os resultados. Os resultados vêm daquilo que a gente projetou na nossa mente. Se você hoje não consegue ter gestão ativa daquilo que você pensa, como que você vai gerir um grande escritório, uma grande empresa? Como que você vai fazer gestão de pessoas se você não consegue ter o autodomínio daquilo que você está pensando? E quando eu falo pensar, eu falo também nos reflexos desse pensamento. Desses pensamentos que são nossas atitudes, as nossas palavras. Não tem como eu pensar em coisa boa e falar coisas ruins. Não tem como eu pensar coisas ruins e falar em coisas boas. Então, tudo começa pelo nosso pensamento. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Aquilo que eu penso é de extrema importância. Então, se passa na minha cabeça um pensamento que não é bom, que não é produtivo, e eu alimento esse pensamento com devaneios, ou com medo, ou com uma sensação de escassez, por exemplo, aquilo só tende a aumentar. E os resultados que vão vir daí nunca serão bons frutos. Se eu tenho problema de escassez, eu tenho que pensar em abundância, eu tenho que criar, gerar riqueza a partir dos meus pensamentos. Não são pensamentos mágicos que te fazem prosperar e ficar rico de uma hora para outra. Mas tudo que você vai fazer começa a partir da tua mente, começa a partir do teu pensamento. Por isso que a Bíblia é clara quando diz que assim como você pensa, você é. Se você pensa que você é um fracassado, você será um fracassado. Se você pensa que é um vencedor, mesmo que seus resultados não sejam ainda aqueles que você projetou, você já se vê como vencedor, você pensa como vencedor, você se posiciona como vencedor. Naturalmente, você vai alcançar a vitória. Então, eu te convido para hoje você ler Provérbios 23:7, refletir em cima disso e tomar conta do que você está pensando. A sua mente é um solo, os seus pensamentos são sementes e os seus resultados são os frutos. Se você não está gostando dos seus frutos, pare e analise quais as sementes que você tem plantado na sua mente.